Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Que presente de Deus, que privilégio poder falar com você mais esse dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje eu quero tratar no nosso devocional sobre a relação entre autoridade e amor. Há muitas pessoas que são revestidas de algum tipo de autoridade. Por exemplo, os pais sobre os filhos têm uma autoridade sobre os filhos, têm a responsabilidade de educar os seus filhos. Há os professores que devem educar os alunos, devem manter a ordem dentro de uma classe. Há aquelas pessoas que têm um cargo público, um prefeito, um vereador, um governador, um presidente, e deve governar o seu país da melhor forma possível. E essas pessoas geralmente devem ter pulso firme, devem exercer de fato a sua autoridade. Porém, exercendo a autoridade, há muitas pessoas que falham e falham muito porque na sua autoridade falta sabedoria, falta cuidado no trato com as outras pessoas, falta literalmente amor para exercer a sua autoridade. Mas há também o outro lado, aquelas pessoas que são investidas de algum tipo de autoridade, porém a sua autoridade é falha, porque essas pessoas, em nome do amor, em nome de ficar tudo bem uns com os outros, deixam de lado a sua autoridade e acabam passando literalmente a mão na cabeça, deixando alguns assuntos embaixo do tapete só para não gerar um incômodo, mas na verdade deveria estar exercendo a sua autoridade com pulso firme, buscando o bem comum. Por exemplo, pais que deixam de educar os seus filhos, pais que deixam de apontar aquilo que está errado, deixam de ensinar o caminho correto, tentando de alguma forma evitar alguma discussão ou algo nesse sentido, deixam a sua autoridade de lado. Percebe que dentro do que eu falei, todos os lados apontam um desequilíbrio? Aquelas pessoas que exercem a autoridade de forma firme demais e lhe falta amor. Mas aqueles também que em nome do amor deixam de lado a sua autoridade. É como se fosse uma balança que vive desequilibrada e os dois desequilíbrios sempre geram problemas. O que nós devemos buscar é o conselho da palavra de Deus para nós vivermos uma vida correta e exercermos a nossa autoridade balizada, direcionada pelo amor, e assim exercer uma autoridade que seja sadia, uma autoridade que de fato venha colaborar para o louvor do Senhor e para a bênção daqueles que estão debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa influência. E tem um exemplo da palavra de Deus maravilhoso aqui no livro de Esther, no capítulo 9, os versos 29 e 30. Eu quero ler com você, acompanhe na sua Bíblia. Então, a rainha Esther, filha de Abigail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Diz o verso 30, mandaram a carta a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras. Que exemplo fascinante nós encontramos aqui. Essas cartas eram necessárias, deveriam ser enviadas. E aqui diz que essas cartas foram escritas com toda a autoridade, ou seja, toda a autoridade foram colocadas nas letras destas cartas. Porém, há um detalhe muito sutil e muito importante aqui que nós encontramos no verso 30, no final do verso 30, com palavras amigáveis e sinceras. Isso reflete sabedoria. As cartas foram escritas com toda a autoridade, porém com palavras amigáveis e palavras sinceras. É aqui que eu queria chegar, amado irmão, amada irmã. Dá sim para nós exercermos a nossa autoridade de forma amigável, de forma sincera. Dá sim para nós educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, sem abrir mão de toda a nossa autoridade, porém de uma forma amigável, de uma forma amorosa. Dá sim para nós exercermos a nossa influência, a nossa autoridade no nosso trabalho, de uma forma amigável, de uma forma amorosa. Dá sim para nós repreendermos as pessoas que estão no erro, porém de uma forma amigável, de uma forma respeitosa. Há muitas pessoas que vivem em desequilíbrio, pessoas que vão exortar umas às outras e acabam machucando, magoando profundamente as outras pessoas, acabam gerando uma intriga muito maior do que o problema que era para ser resolvido, porque faltou sabedoria no trato, faltou sabedoria no falar.
Amado irmão, amada irmã, pense 2 vezes antes de você exortar alguém, antes de você exercer a sua autoridade. Eu não estou dizendo para você abrir mão da sua autoridade, é para você exercer a sua autoridade com sabedoria. Será que você precisa usar palavras tão duras? Será que você precisa usar essas palavras que você está pensando, você tratar somente de uma forma sempre muito rígida? Será que você não pode ser um pouco mais amoroso, um pouco mais amorosa, sem abrir mão da sua autoridade? Será que não tem outros caminhos para você exercer a sua autoridade de uma maneira um pouco mais amigável? E você que tem sido amigável demais, tem sido amoroso demais, não está faltando autoridade? Peça a sabedoria de Deus para que você encontre esse equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio nas nossas relações interpessoais. Para nós estarmos bem uns com os outros, nós precisamos dessa sabedoria divina, encontrar esse ponto de equilíbrio, porque do contrário nós magoaremos os nossos filhos, nós magoaremos aquelas pessoas que estão debaixo da nossa autoridade no trabalho, no governo, enfim, em qualquer área. E nós também muitas vezes podemos ser magoados por aquelas pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre nós, não é verdade? Então nós devemos sempre estar orando, pedindo a Deus sabedoria para ter esse trato com as pessoas, escolhendo bem as palavras, refletindo bem sobre as questões e agindo sim sempre balizados pelo o amor de Cristo. Peraí, será que a forma que eu estou pensando tratar essa pessoa, eu queria ser tratado assim? Será que se eu estivesse na posição que essa pessoa está, eu queria ser tratado dessa forma? Se eu tivesse errado assim como essa pessoa errou, eu queria ser tratada desta forma? O que eu posso fazer diferente nesta minha semana em relação à minha autoridade? Será que isso pode mudar a relação com os meus filhos? Será que essa nova atitude respeitosa pode melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com o marido? Será que isso pode melhorar o nosso relacionamento familiar? O que eu posso consertar em relação à prática da minha autoridade? Está me faltando sabedoria? A palavra de Deus diz que aquele que lhe falta sabedoria deve clamar a Deus que a dá sem medida. O Senhor dá de bom grado a sua sabedoria. Que você, em nome de Jesus, possa exercer a sua autoridade, porém com amor. Que Deus abençoe a sua vida. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã aqui no Devocional Kairos. Lembrando a você que os nossos devocionais estão sempre saindo de segunda a sexta-feira, a partir das 4 horas da manhã. Que Deus te abençoe.